Bom, pessoal, continuando aí então nossa aula, né, indo para o nosso videozinho 2, nosso segundo tópico, né, aonde nós aí começamos a falar sobre as garantias do crédito tributário previsto no Código Tributário Nacional. A primeira foi universalidade de bens, a segunda seria presunção de fraude à execução. O CTN fala o seguinte, né, todas as vezes que o nome do sujeito passivo for inscrito na dívida ativa e a partir da inscrição da dívida ativa esse sujeito passivo vier a onerar esse bem, né, dar esse bem em garantia ou vier a alienar esse bem, pode ser considerada e presumida que haja fraude à execução, e aí esse bem vai ser buscado onde quer que ele esteja, com quem ele esteja, para garantir aí uma dívida fiscal. Então veja bem, o CTN fala que a partir do momento em que o nome do sujeito é inscrito em dívida ativa, esse sujeito passivo não poderia mais alienar nenhum bem e não poderia dar esse bem em garantia sob pena de ser considerado fraude a uma execução fiscal e esse bem aí ser buscado aonde estiver. O CTN também traz uma exceção. Qual seria a exceção? Quando o contribuinte mantém patrimônio suficiente para pagar sua dívida. Então o nome dele está inscrito na dívida ativa. Por que esse nome estaria inscrito na dívida ativa, né? Nós vimos nas aulas anteriores que quando o sujeito passivo, o devedor, não paga um tributo na data de vencimento, a Fazenda Pública ela vai inscrever o nome dessa pessoa, né, naquilo que a gente chama no livro de dívida ativa. Não necessariamente num livro hoje em dia, né, no programa de computador lá das fazendas públicas vai constar o nome do sujeito como devedor. E aí a Fazenda Pública, quando vai propor um processo de execução fiscal, ela vai extrair, né, dessa inscrição de dívida ativa uma certidão que a gente chama de CDA, certidão de dívida ativa, que vai se tornar aí o título executivo extrajudicial, né, que é o documento que a Fazenda Pública necessita para propor uma ação de execução fiscal. Então o CTN fala que a partir do momento que o nome do sujeito é inscrito na dívida ativa, se ele alienar um bem, se ele oferecer um bem em garantia, né, considera-se uma presunção de fraude à execução. Exceto se, ainda que ele venha alienar um bem, oferecer um bem em garantia, os outros bens restantes sejam suficientes para pagar essa dívida fiscal. Então não presume-se nesse caso fraude à execução. Vejam bem que o CTN fala a partir do momento que o nome do sujeito passivo é inscrito na dívida ativa. Mas nós já temos jurisprudência, pessoal, entendendo que a partir do momento que se propõe uma ação de execução fiscal. Então, se o sujeito está sofrendo uma ação de execução fiscal, segundo a jurisprudência, e aí ele vem alienar um bem ou dar em garantia, presume-se fraude à execução, e aí esse bem vai ser buscado onde estiver, com quem estiver, prejudicando aí um terceiro, ainda que de boa fé, né, que vai perder esse bem. O que ele pode fazer depois é ir para a esfera civil, propor aí uma ação de indenização contra quem lhe vendeu esse bem aí ou quem deu esse bem em garantia.